Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14. O tema da mensagem de hoje é Desventurado homem que sou. Em outras versões, miserável homem que sou. Desventurado homem que sou. É o tema da mensagem. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Nós sabemos que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, das 27 cartas do Novo Testamento, escreveu 13. O apóstolo Paulo era um homem de grandes viagens missionárias. Na primeira viagem missionária, ele vai para a região da Galácia. Na segunda viagem missionária, na região da Macedônia e na região da Acaia. Terceira viagem missionária, na região da Ásia Menor. O apóstolo Paulo fundou igrejas como Filipe e escreveu carta aos Filipenses. Fundou a igreja de Tessalônica e escreveu 2 cartas para lá, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ele fundou a igreja de Corinto, lá em Atos 18, e escreveu 2 cartas para lá, 1ª e 2ª Coríntios. Só que o apóstolo Paulo não fundou a igreja de Roma. Ele foi até Roma por 2 vezes. 2 vezes preso. Uma em uma casa alugada por 2 anos, e o fim da sua vida também foi em Roma, em uma masmorra, onde ele escreve sua última carta, 2 Timóteo. Só que ele não fundou a igreja de Roma. Ele ouviu falar da igreja de Roma. E ele quis escrever a carta aos romanos por 2 motivos. O primeiro, ele ouviu falar que naquela igreja tinha muita gente com fé. A fé da igreja de Roma fez com que Paulo percebesse e visse que aquela igreja era notória entre as outras igrejas. Isso está lá em Romanos capítulo 1. O segundo motivo que fez Paulo escrever essa carta foi que ele queria fazer de Roma a sua base missionária para chegar até a Espanha. Ele queria evangelizar a Espanha. E ele sabia que se ele firmasse estacas, se ele tivesse comunhão com os irmãos de Roma, ele poderia chegar mais facilmente à Espanha. É um tratado teológico essa carta. Para alguns estudiosos, a carta mais importante do apóstolo Paulo. 16 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 8, você vai ver a depravação humana. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Não há um justo sequer. Ali também, entre estes capítulos, você vai ver a graça de Deus justificando pecadores. Você vai ver que a salvação veio por um ato de Deus, e este ato de Deus fez com que os homens fossem justificados, perdoados, limpos dos seus pecados. Do capítulo 9 até o capítulo 11, você vai ver o plano soberano de Deus, que envolve judeus e gentios para a salvação. É Deus soberano, elegendo, escolhendo, trazendo um povo para si. Do capítulo 12 até o capítulo 16, você vai ver Paulo ensinando a igreja a ter condutas cristãs, como o nosso culto a Deus, submissão às autoridades dessa terra, tolerância com os mais fracos na fé. Paulo vai ensinar a igreja de Roma como ser cristãos genuínos. O tema da mensagem de hoje se encontra no capítulo 7. E o capítulo 7 é um dos capítulos mais importantes dessa carta. O capítulo 7 é Paulo pegando a sua experiência pessoal, trazendo para a igreja de Roma, para que os irmãos da igreja de Roma pudessem se identificar com aquilo que passava no coração e na mente de Paulo. É como se do capítulo 7, versículo 1 ao 13, Paulo estivesse descobrindo a lei de Deus. E quando alguém descobre a lei de Deus, automaticamente, quem entende e descobre a lei de Deus passa por um lamento pelo seu pecado. Quem descobre e compreende a lei de Deus, automaticamente se lamenta pelo pecado. Automaticamente percebe que está indo contra a vontade de Deus. E a partir do versículo 14 até o versículo 25, é o tema da nossa mensagem hoje. A luta que Paulo travava diariamente, semanalmente, todo mês, todo ano, toda a sua vida contra o pecado. Era a luta da carne contra o espírito. E eu estou falando de um dos homens mais importantes, um dos homens mais cristãos, um dos homens mais separados que já pisaram nessa terra, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo lutava diariamente contra o pecado.
O apóstolo Paulo descobriu a lei de Deus, lamentou pelos seus pecados, e agora ele vai travar uma guerra corpórea contra o pecado. Vamos entender isso. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 7, 14. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu sei, você sabe, igreja de Roma, nós sabemos que a lei de Deus é espiritual. Nós sabemos que a lei de Deus é boa. Nós sabemos que tudo aquilo que Deus faz e que Deus ordena é bom. Nós sabemos que quando Deus deu a lei a Moisés, na Torá, de Gênesis a Deuteronômio, ele estava fazendo algo bom. Nós sabemos que quando Deus ordenou um estilo de vida para o seu povo, ele estava fazendo uma coisa boa. Nós sabemos que quando Deus entrega nas tábuas a lei para Moisés, para que Moisés pudesse ensinar o povo, ele estava fazendo algo bom. Não terás outros deuses, não faça imagem de escultura, não use o meu nome em vão, guarde o sábado, honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não roube, não cobice a casa do seu próximo, não diga falso testemunho contra seu próximo. Esses são os 10 mandamentos. Nós encontramos em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Esse é o resumo da lei. Mas a lei de Deus tem mais de 600 ordens, de Gênesis a Deuteronômio. E Paulo está dizendo, tudo isso é bom, tudo isso é perfeito. A lei de Deus é boa, os critérios de Deus são bons, a ordem de Deus é boa, aquilo que Deus ordenou para o seu povo é bom. O problema não está na lei. Paulo diz, o problema está em mim. O problema não está na lei de Deus, o problema está no homem. Paulo está dizendo, a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, ou seja, estou neste corpo que a terra um dia há de comer. Aqui, na minha atual situação, eu sou vendido ao pecado. Irmãos, quando Cristo vem à cruz, ele nos livra da culpa do pecado. Só que ele não nos livra da presença do pecado. A presença do pecado, nós seremos livres apenas naquele dia em que o que é mortal será revestido de imortalidade. O que é corrupto será revestido de incorruptibilidade. Nós só venceremos 100% a luta contra o pecado e sairemos deste corpo contaminado pelo pecado lá do Éden, quando Cristo vier em glória, transformar a sua igreja e glorificar o seu povo. Caso contrário, nós não estaremos na perfeição que Deus criou o homem. Estamos contaminados pelo pecado de Adão, que veio por toda a sua raça, e todos aqueles que nascem, seres humanos, estão marcados pelo pecado de Adão até o último homem que vem a essa terra. Por isso que a Bíblia diz, não há um justo sequer. Se você se acha bom demais, deixa eu te explicar, Jesus diz, só há um que é bom, e esse um que é bom é Deus. Se ele é bom, o que nós somos? Maus, vendidos ao pecado. Nós estamos na condição de pessoas que não foram ainda glorificadas. Alguns aqui já entregaram a vida para Cristo, estão justificados, mas ainda pecam. Mas ainda lutam contra o pecado. O problema não é Deus, o problema é a maldade do seu coração mesmo. O problema é a maldade do meu coração. Se eu quero falar mal de alguém, se eu quero condenar alguém, se eu quero adulterar, se eu quero assassinar, se eu quero matar, se eu quero roubar, se eu quero não guardar as leis de Deus, o problema está em Deus ou em mim? Em mim. Todas as vezes que você peca, e por causa disso, por exemplo, sofre alguma consequência do pecado, o problema está em você, não em Deus. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Aqui começa uma diferença entre o ímpio e o crente. A diferença entre o ímpio e o cristão não é que o ímpio vive pecando, ou melhor, que o ímpio peca e o cristão não peca. Não é essa a diferença. A diferença é que o ímpio peca. O cristão também peca, mas o cristão detesta o pecado. Paulo está dizendo aqui
que ele não compreende o seu próprio modo de agir. Ou seja, ele sabe o que tem que fazer, só que ele não consegue fazer 100%. E todas as vezes que ele cai no pecado, Paulo não vivia uma vida na prática do pecado, mas Paulo pecava. E todas as vezes que ele caía no pecado, todas as vezes que ele errava, todas as vezes que ele falava, ele pensava automaticamente, eu não estou me entendendo, porque eu sei que isso é errado. Irmão, se você tem um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, quando você cai em pecado, você sabe que você está errado. Porque a palavra de Deus, o Espírito, através da palavra, te ilumina e te avisa, você está errando e falhando. Você está pecando. Você está indo contra Deus. E Paulo está dizendo, eu não consigo me entender. Eu quero obedecer. Eu sei a lei. Eu conheço a palavra. Eu sei o que é bom. Eu sei o que é errado. Eu tenho conhecimento do bem e do mal, por experiência. Eu sei discernir o que é certo e o que é errado. Mas nem sempre eu consigo viver 100% ali, na linha, perfeitinho. E acabo fazendo aquilo que eu detesto. Agora olha o 16. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Se eu sei que é errado, mas acabo fazendo, eu automaticamente estou dizendo, Deus, sua lei e sua palavra estão certos. E é boa. Por que precisa de lei de trânsito? Para que você continue vivo no trânsito. Para que precisa da constituição de um país? Para que você continue vivo no seu país. Uma lei, seja de trânsito, seja do país, seja da cidade, em suma, em primeiro lugar, tem como objetivo preservar vidas. E a lei de Deus, a mesma coisa. Quando Deus diz não adulterarás, não é porque Deus quer que você seja uma pessoa sem desejos sexuais. Pelo contrário. Por saber que você tem desejos sexuais e por te criar com desejos sexuais, é que ele instituiu o casamento. Quer ter uma vida sexual? Vai lá e casa. Se ele instituiu relacionamento entre pessoas, entre irmãos, entre família, entre igreja, ele começa a dizer, não cobice a casa do próximo. Porque ele sabe que cobiçar o que é do outro pode destruir o relacionamento de uma igreja, de uma família, de irmãos, de amigos. Então toda a lei de Deus é boa. Tudo o que Deus ordena na sua palavra é bom. Talvez pode ferir a nossa carne. Talvez pode nos machucar. Talvez pode fazer com que a gente se sinta incomodado. Mas que é bom, é bom. Que preserva vidas, preserva. Que faz com que a gente seja amado, isso é verdade. Não tem como negar. A continuação, versículo 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Se a gente não entender esse texto, vai parecer que Paulo está terceirizando a culpa. Paulo está dizendo, se eu sei que a lei é boa, e se quando eu peco, eu consinto com a lei que é boa, eu concordo com a lei que é boa, se eu peco, quando eu peco, já não sou eu mais eu. É o pecado que habita em mim. Mas Paulo, deixa eu te perguntar. Deixa eu perguntar para vocês aqui também. Tem como separar aquilo que você faz da sua carne? Tem como separar aquilo que você pensa de você? Tem como separar as suas ações de você? Não tem como. O que Paulo está querendo dizer aqui é, eu sou uma nova criatura. E aquele que é nova criatura é porque encontrou Cristo. Ou melhor, é porque foi encontrado por Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém perguntasse para Paulo, Paulo, quem você é? Ele ia dizer, eu sou um servo de Cristo. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um separado para a obra. Eu sou aquele comissionado para o ministério. Eu sou filho de Deus.
Eu fui tirado do império das trevas e agora eu sou participante do reino da luz, do reino de Cristo. Eu sou participante do reino do Filho do seu amor. Amém. Isso é verdade. Mas, em Paulo, ainda existia algo que o chamava para a velha vida. Mesmo sendo justificado, mesmo aguardando a glorificação. Romanos 8, ele foi predestinado, ele foi chamado, está sendo justificado, foi justificado, está sendo santificado, será glorificado. Mas mesmo assim, alguma coisa tentava atrair Paulo para a sua velha vida. Mesmo assim, alguma coisa atraía Paulo ainda para aquilo que ele vivia antes de Cristo. E nós sabemos como é que Paulo era antes de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 5, diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Atos capítulo 8, versículo 3, diz que ele assolava a igreja de Cristo. Atos 9, 21 diz que ele exterminava a igreja de Cristo. Gálatas 1,13 diz que ele devastava a igreja de Cristo. Ele era um assassino. Ele matava cristãos. Ele vivia uma vida que, para ele, segundo o judaísmo, estava correta, mas para Cristo, segundo o evangelho, estava completamente errada. Paulo era um ímpio. Paulo era um pecador. Paulo era um destinado ao inferno. Paulo também pecou e estava destituído da glória de Deus. Mas no caminho de Damasco, Deus o encontra e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora você vai ficar cego, porque está recalcitrando contra os aguilhões. Vai entrar em Damasco sim, na rua direita, vai chegar na casa de Judas. Mas você vai agora ouvir de Ananias o quanto importa que você sofra pelo meu nome, porque você é um vaso escolhido para mim, para levar o evangelho aos gentios. Ele converteu, mudou de vida. Mas aquilo que ele viveu lá atrás, ainda era como que uma sombra, chamando ele: vem, volta, vem, volta, vem, volta. Então Paulo, quando diz, quando eu faço algo errado, não sou eu, é o pecado que habita em mim, ele está dizendo: eu sou justificado, eu sou um filho de Deus, mas ainda tem uma velha natureza que está batendo na minha porta todo dia. Martinho Lutero tem uma frase que diz assim: eu pensava, que o velho homem iria morrer afogado nas águas do batismo. Mas ele não morreu, não. O que é o batismo, hein? Inclusive, parêntese aqui, se você não é batizado e quer batizar, em nome de Jesus, nós iremos abrir mais uma turma de batismo aqui na igreja. Só precisamos do seu interesse, irmão. Nós vamos marcar a data do batismo, nós vamos marcar a data das aulas, e você vai ser aqui acompanhado, disciplinado aqui na igreja, para passar pelas águas. Amém? Se você quer ser batizado, me procure no final do culto. O que é batismo? É um símbolo de identificação. Eu me identifico com o povo de Deus. O que é batismo? É um sinal de pertencimento. Eu pertenço a Deus. O que é batismo? É um símbolo de arrependimento. Não só por João Batista, por Pedro também, em Atos capítulo 2. O que é batismo? O batismo é um símbolo daquilo que aconteceu dentro de você. Você morreu para este mundo e agora você vive para Cristo. Isso é batismo. Batismo não é glorificação. É por isso que mesmo depois do batismo, o velho homem ainda bate na sua porta. Por isso que mesmo depois do batismo, as dificuldades ainda chegam na sua porta. A tentação vai bater na sua porta, irmão. Desista de achar que a tentação não vai chegar na sua vida. Você não quer ser mais tentado? Morre e vai para a glória. Aqui na terra, Mateus capítulo 4, você será tentado por Satanás. Aqui na terra, Tiago capítulo 1, você será tentado pelos seus próprios desejos, pela sua própria carne, pela sua própria vontade. O problema não é ser tentado, o problema é viver caindo em tentação. A oração diz: não me deixe ser tentado, amém? Não. A oração diz: não nos deixe cair em tentação, porque tentação vai bater na porta mesmo. Não tem como, impossível. Gálatas capítulo 5 nos ensina a luta da carne contra o espírito. É uma luta diária, é para sempre. E Paulo está dizendo: toda vez que eu caio, é porque o velho homem ascendeu em mim. É porque o velho homem encontrou lugar em mim. E este pecado que habita em mim, ou seja, na minha carne, porque eu ainda não fui glorificado, me chamou para baixo. E eu caí, eu cedi. Porque eu quis. Porque eu quis. Ah, Satanás me tentou. Satanás tenta mesmo. Mas você cai porque você ainda não foi glorificado.
Você cai porque você é homem, ser humano. É por isso. Ah, na minha casa tem um espírito de discórdia. Irmão, na Bíblia, discórdia não é espírito. Na Bíblia, discórdia é pecado. Ah, tem um espírito de adultério na minha família. Escritura sagrada. Na Bíblia, adultério não é espírito. Na Bíblia, adultério é uma obra da carne, é pecado. Mateus ora para tirar o espírito de mentira na minha família. Na Bíblia, mentira não é espírito. Mentira é pecado. É porque você quer mentir que você pecou. É porque você quer adulterar que você pecou. É porque você deu vazão ao velho homem, é por isso. Não tem que fazer uma sessão de descarrega em você para você parar de mentir. Você tem que tomar vergonha na cara. E virar crente para parar de mentir. Versículo 22. Por quê? No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Alguns teólogos dizem que Romanos capítulo 7, Paulo está dizendo sobre ímpios. Impossível. Um ímpio nunca diz, eu tenho prazer na lei de Deus. Só crente em Cristo Jesus, tá, irmão? É que tem prazer na lei de Deus. Irmãos, o André Valadão tem uma canção, eu não sou cantor, os irmãos aqui, as irmãs me perdoem, mas tem uma música que diz assim, tenho prazer em ti, em toda a tua lei, em cada palavra que dizes, firmado sempre estarei. A pergunta que eu sempre faço, e eu já sei a resposta, quem conhece? Ninguém. É isso. As músicas que eu canto, ninguém conhece nessa igreja. Mas glória a Deus, tem essa música lá. O que Paulo está dizendo é a mesma coisa. Eu tenho prazer na lei de Deus. Sabe o que é isso? O meu regozijo, a minha alegria é a lei de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é, aquilo que me alegra é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Não é o pecado. Aqui tem uma diferença entre o ímpio e o cristão. 1 João capítulo 3, versículo 6. A Bíblia vai dizer que aquele que conhece a Deus não vive pecando. Não vive na prática do erro. Mas o mesmo João diz no capítulo 1 e início do capítulo 2, que se você falar que não tem pecado, você é um mentiroso. Mas se você crê em Cristo Jesus, o sangue te purifica de todo o pecado. Paulo está dizendo aqui, se eu puder escolher 24 horas, se eu puder dominar os meus anseios, se eu puder dominar o meu pecado, eu vou viver em prazer com a lei de Deus e não com o pecado. Só que o capítulo 23 chama Paulo para a realidade dele. Olha o 23. Mas vejo nos meus ombros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Eu tenho prazer na lei de Deus. Eu quero obedecer a Deus 24 horas. O meu desejo é estar com a Escritura e fazer dela aquilo que o salmista, no Salmo 119, diz, tomara sejam firmes os meus passos, para que eu não me entregue ao pecado e para que eu obedeça a tua lei, pelo menos por hoje. Esse desejo de Paulo é aquilo que o salmista ensina aos jovens, de que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho, de que maneira um jovem pode ficar puro. Se a igreja der entretenimento para ele, se a igreja der um churrasquinho para ele, uma festa para ele todo mês, o jovem continua crente, continua na igreja. Se tiver videogame aqui na igreja para ele jogar, não é assim. De que maneira poderá um jovem manter puro o seu caminho? A resposta diz, observando segundo a tua palavra. É Bíblia na mente, é Bíblia no coração que faz parar de pecar. Mas não fomos glorificados ainda. Nós estamos aí pisando nessa terra. Segunda-feira nos espera. O trabalho nos espera. A faculdade nos espera. O nosso celular nos espera. O nosso notebook nos espera. A nossa família nos espera. A vida aí fora nos espera. E é difícil manter puro o nosso caminho. E Paulo está dizendo, eu quero. O meu desejo é obedecer.
No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu sou filho de Adão. E como filho de Adão, eu nasci no pecado. E como filho do pecado, nascendo no pecado, nascido de pecado, eu ainda preciso lutar contra o pecado. E aí chega no versículo 24 o tema da nossa mensagem. Desventurado homem que sou. Ou seja, miserável homem que sou. Meu Deus do céu. Paulo olhou para aquilo que ele deveria ser na totalidade. E ele olha para a sua realidade. Ele vê aquilo que ele deveria ser, mas ele olha para aquilo que ele não consegue ser. E a conclusão é, miserável homem que sou. Alguém aqui pode falar o contrário? Alguém aqui pode levantar e falar assim, Mateus, esse texto não serve para mim. Mateus, eu não tenho essa luta. Mateus, eu não vivo isso diariamente. Será que alguém pode pegar esse texto e falar assim, isso aqui já passou, é passado na minha vida? Não, eu acho que não. Então todos nós precisamos falar essa manhã, miserável, homens que somos. Meu Pai, quanto tempo eu tenho de caminhada? Quanto tempo eu tenho de igreja? Quanto tempo eu tenho de evangelho? Mas o pecado ainda me chama e eu ainda cedo. Quanto tempo eu tenho de evangelho? Quantas coisas já ouvi da palavra? Eu sei o que eu devo fazer. Meu Pai do céu, miserável homem que sou. Isso não é desculpa para pecar, irmão. Isso é um texto para te incentivar a continuar na luta contra o pecado. Porque Romanos 6, um capítulo antes, Paulo diz assim, nós não vamos viver no pecado não, porque nós já morremos para ele. O miserável homem que sou, quando Paulo diz, não é assim, tá, essa luta é assim mesmo, miserável homem que sou. Um dia eu caio, outro dia eu caio, outro dia eu não caio. O dia que não der para cair, eu não caio. O dia que der para ficar em pé, eu fico. Não é isso, não. É uma tristeza profunda que faz com que Paulo se desespere a andar em santidade. Miserável homem que sou. E a pergunta dele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Um costume do mundo antigo. No mundo antigo, alguns reis, quando venciam outros reis, pegavam os inimigos mortos e amarravam aos inimigos vivos. Era como se um homem morto fosse amarrado em um homem vivo, até o homem vivo morrer contaminado pelo homem morto. Paulo está dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, eu estou amarrado em um homem morto, quem é que vai me tirar daqui? O que Paulo está dizendo? A sua velha natureza está amarrada à nova natureza dele. Os seus antigos hábitos estão amarrados aos seus novos hábitos. A sua vida passada está amarrada à sua vida nova. Não tem como tirar uma coisa da outra, irmão. Quem vai me livrar deste homem morto que está amarrado em mim? É o que Paulo está perguntando. Só que se terminasse aqui, não teria esperança para nós. Se terminasse o texto aqui, a gente ia embora para casa e terminar essa igreja. Acabar com os eventos aqui. Só que olha o 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A pergunta de Paulo no versículo 24, tem a resposta no versículo 25. O versículo 24, ele assume, confessa a sua miséria. E confessa também que o velho homem está batendo na porta dele todo dia. Só que no 25 ele tem a resposta para isso. Graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus é a solução para um homem que luta contra o pecado. Não tente lutar contra o pecado com as suas próprias forças. Você não vai conseguir. Não tente lutar contra o pecado com a sua ideologia, com a sua forma de viver. Você não vai conseguir. Você precisa desesperadamente de Jesus Cristo e da ação dele na sua vida.
É por isso que nós estamos aqui reunidos todo domingo 10, a partir do dia 24, também às 18, toda quarta 20, porque é Mateus que você vai numa igreja, porque é Mateus que você frequenta a igreja, porque eu sei o miserável homem que sou. Eu estou aqui porque eu sei o quanto eu preciso de Jesus. Quem não conhece o evangelho diz, lá, está na igreja, está achando que é melhor que os outros. Pelo contrário, quem está na igreja sabe que é pior que os outros, irmão. Porque nós estamos aqui porque nós precisamos de Jesus. Vaidosos, egoístas e cheios de si é quem não vem. Porque quem não vem diz, eu consigo ditar minha vida. Mas quem está aqui está dizendo, eu não sei resolver minha vida não. Eu sou um miserável. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Jacó, lá em Peniel, atravessando o val de Jaboque, Gênesis 32, encontrou um homem. Oséias 12 diz que esse homem é Deus. Gênesis 32 diz que lutava e pedia uma bênção. Oséias 12 explica que bênção é essa. Eu só vou te soltar quando você me abençoar. Que bênção é essa? Oséias diz que Jacó pediu no val de Jaboque a Deus misericórdia. Misericórdia. Será que você tem outra coisa mais importante a pedir a Deus nessa manhã do que misericórdia? O que é misericórdia? É Deus não te dar aquilo que você merece. Isso é misericórdia, não dá o que você merece. Quem aqui merece o céu? Levanta a mão, não, irmão. Ninguém merece. Nós merecemos queimar no inferno, eternamente. É isso que nós merecemos, pelos nossos pecados. Mas por que nós não vamos lá? Pela graça. Que é favor que a gente não merece. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos dá misericórdia. Que nos dá graça. Que nos dá favor. Que veio a essa terra. Que morreu a morte que era nossa. Que subiu na cruz que era nossa. Graças a Deus pela obra expiatória e propiciatória de Cristo na cruz. Se não fosse isso, estaríamos perdidos. E aí ele termina dizendo, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Não desista dessa luta. Não desista dessa batalha. Não desista dessa guerra, porque vai ser para sempre. Mas pense, um ímpio vive na prática do pecado e não está nem aí. Um cristão peca, se entristece, se corrige, não volta a fazer e sabe que está no caminho da glorificação. Só que se você pecar, meu irmão, não para não. Se você errar, não sai da igreja não. Se você errar, não para de orar não. É aí que você tem que correr para Deus, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se a vida fosse fácil e se a gente conseguisse viver sem pecar, não precisaria de um Salvador, mas nós não conseguimos. É por isso que nós precisamos de Jesus. Só você que precisa de Jesus. Feche os seus olhos. Enquanto a gente canta, eu queria que você fizesse a sua oração. Eu queria que você clamasse ao Senhor. Eu queria que você pedisse a Ele misericórdia. Eu queria que você pedisse a Deus nesse momento, Senhor, me ajude a vencer os meus pecados. Ouvi uma vez um irmão dizendo, meus pecados de estimação. Não, isso não é na vida de um cristão, não podemos ter. Não podemos ter. Eu vou orar, você também. Depois que eu terminar de orar, eu queria que você abrisse os seus olhos. Vou mudar um pouco, porque os irmãos vão passar entregando a ceia. E a partir do momento que você receber a sua ceia, eu queria que você se levantasse. Todo com os olhos fechados agora, vamos orar. Depois da oração, enquanto ela canta, as irmãs cantam, a ceia vai passar. Pegou a ceia, levanta, por gentileza. Pai, te agradecemos por essa manhã. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nessa luta. Tudo que foi falado aqui, Pai, não é apenas um discurso, é a Tua palavra. Deus, se isso aconteceu com o apóstolo Paulo, o que será de nós? Mas Deus, o mesmo Jesus que foi com Paulo, está aqui hoje. Então nós pedimos ao Senhor, Pai, por mercê, misericórdia das nossas vidas, Pai. Cuida de nós, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Nos faça viver uma vida santa, digna do Teu Evangelho. Mas quando cairmos, Deus, pegue em nossas mãos e nos mantenha. Precisamos desesperadamente de Ti. E oramos crendo que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode libertar, que o Senhor pode transformar,
que o Senhor pode mudar as nossas vidas. Te agradecemos, Deus, pela tua ação em nós. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Todos pegaram? Se você é um cristão e quer participar da ceia, não deixe de participar por algum pecado, por alguma coisa. A ordem é: examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão. Não é e depois não coma. Depois coma do pão. Se você é um cristão genuíno, você precisa estar sentado à mesa. Você está aqui com um suco e um pedaço de pão que simbolizam a morte do Senhor, o sacrifício do Senhor, o sangue, a nova aliança, o novo concerto, o novo acordo. Toda vez que você olha para este memorial, esse momento de ceia, você lembra: o sangue de Jesus foi derramado sobre a minha vida, pela minha vida, para a minha vida, por causa da minha vida. E este pedaço de pão é como se você lembrasse do corpo de Cristo ali na cruz, padecendo por 6 horas para te livrar do inferno. E o texto diz que a gente tem que fazer isso, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Também é um momento de alegria. Ele vem, Ele virá. Tem uma música que diz: Jesus virá, outra vez aqui Jesus irá mais outra vez aqui. Nós estamos aguardando isso, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E eu preciso lembrar essa igreja: Jesus virá, virá, virá. Com essa certeza de arrependimento, lembrando do sacrifício e lembrando que Ele virá. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso. é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse. É nossa herança. Toda a vida, todo o poder. Tudo que Deus tem. Você pode dizer isso? Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Tu és maior, Senhor Jesus. Do que o que está no Maior do que o nosso mundo. desejo pecaminoso. Maior do que as tentações. Maior do que as nossas tristezas. Tu és maior que tudo isso, Pai. Nos apegamos ao Senhor nessa manhã, acreditando, Pai, que nesta semana o Senhor nos guardará, nos alimentará mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nosso próximo encontro, irmãos, quarta-feira, 20 horas, para estudarmos as Escrituras Sagradas. Você que está aqui, que quer uma oração, que quer uma visita, que quer um aconselhamento, que quer marcar durante a semana, estou aqui no final. Quero conhecer você, se você quer... Quem que é esse menino? Quem que é esse pastor aí? Vem aqui que eu quero conversar com você. Estou aqui à sua disposição. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz: vão em paz, que o Senhor Jesus abençoe. Maior é o que está em nós. Quem quiser um cafezinho e um biscoito.